Sobrenatural, capítulo 57. Tremores na África. Ano 1951. Tirando seu chapéu de caça, Sidney Jackson esfregou sua sobrancelha. Hoje estava mais quente do que ontem. Era setembro de 1951. Era o começo do verão na África do Sul. E Jackson estava reparando as linhas de irrigação em seu arvoredo cítrico. Deixando sua pá de lado, Jackson se assentou contra uma árvore. Daqui da ladeira ele podia olhar através de Highveld, aquela terra gramínea, estreita, arborizada, que se estendia a oeste, a Botsuana e norte de Rodésia. Ao leste dele estava sua fazenda e o Oceano Índico. Corria o Transvaal Drakensberg, a montanha mais alta da África do Sul. Embora Sidney Jackson tivesse morando nesta região toda a sua vida, ele jamais se cansara desta beleza selvagem e árida. Em vão, ele acariciava a aba do seu chapéu de pele de leopardo, lembrando-se de quando ele tinha caçado e matado este gato peculiar. Aquele empreendimento tinha sido maior do que a maioria de suas caças. Como ele tinha estado atrás do rei das bestas, ele tinha empregado uma vila inteira de nativos para bater nas moitas e afugentar os leões que se escondiam na alta grama. Seus pensamentos voltaram-se naturalmente aos nativos de pele negra, muitos dos quais eram seus amigos. Por anos ele tinha viajado pela região Transvaal, fazendo obra missionária em tempo parcial. Por agora ele falava vários dialetos nativos e mais o inglês, holandês e sul-africano. Ele amava a região arbúscula e tinha desenvolvido um profundo respeito pelos nativos africanos que viviam nela. Sidney fechou seus olhos para orar acerca de sua própria obra missionária entre os nativos. Logo sua oração se expandiu a incluir todas as obras missionárias operantes na África do Sul. Enquanto se adentrava mais profundo no Espírito do Senhor, de repente ele ouviu ele mesmo dizer: William Marion Branham. Aquilo o surpreendeu. Embora ele ler acerca de William Branham, evangelista americano, não tinha estado em sua mente. E quem era William Branham? Ele desejou saber se Marion era esposa de William Branham. Se era, o que William Branham e Marion Branham tinham a ver com missões na África do Sul? Jackson sabia que Deus estava tentando lhe dizer algo, mas no momento ele não sabia o que era. Na noite seguinte ele sonhou que via William Branham sentado em um estádio fumando um cigarro. Aquilo perturbou Jackson. William Branham tinha uma reputação mundial como um homem de Deus, porque ele tinha sonhado que tal homem pio estava fazendo algo tão doentio e terrível como fumar. O que Deus estava tentando lhe dizer? Poucas semanas depois deste sonho, Sidney Jackson ficou assustado em ler no jornal que William Branham estaria visitando a África do Sul em outubro. O Comitê Nacional, composto de líderes de igrejas da África do Sul, das 3 maiores igrejas cristãs denominacionais, Igreja Reformada Holandesa, Igreja Inglesa e a Missão Fé Apostólica, estava patrocinando um roteiro de 2 meses que levaria William Branham aos arredores a 11 cidades da África. O roteiro começaria em Johannesburg, no dia 3 de outubro de 1951. Sidney Jackson não sabia o que Deus estava tentando lhe dizer, mas ele sabia que tinha que estar em Johannesburg quando o famoso evangelista americano chegasse. O problema começou para William Branham
antes mesmo que ele saísse de Nova York. Quando ele chegou ao aeroporto internacional, ele soube que ele e Billy Paul não podiam subir a bordo do voo agendado porque seus vistos estavam incompletos. A ambos faltavam as vacinas contra a febre amarela. Então o resto da comitiva, seus dois administradores, Airbuster e Fred Bowart, e Julius Stadsklev, um capelão do exército aposentado, subiram a bordo do avião e foram à África do Sul antes deles. Billy e seu filho tomaram as vacinas numa clínica próximo do aeroporto, mas eles tinham que esperar mais 3 dias em Nova York antes que pudesse seguir. Foi um voo turbulento, tempestuoso e intranquilo através do Atlântico Norte. O avião de Billy começou a circular Johannesburg às 6h30 na noite de 6 de outubro de 1951. Porém, uma densa neblina e mau funcionamento dos instrumentos impediram o avião de aterrissar, senão que até às 9h. Airbuster estava esperando por Bill no portão de chegada. Próximo a Buster estava o reverendo Sherman, cabeça do Comitê Nacional que tinha aprovado a viagem de Bill à África do Sul. Por prioridade de agendamento com o governo, Bill se apressou a ir à frente da fila alfandegária. Infelizmente, seu visto ainda não era válido porque sua vacina contra a febre amarela requeria um período de incubação de 12 dias antes que ele pudesse entrar no país. O reverendo Sherman implorou para as autoridades para fazer uma exceção, explicando que milhares de pessoas estavam naquele exato momento esperando ouvir este homem falar. Finalmente, a Associação Médica da África do Sul concordou em permitir Bill entrar na cidade, mas se recusar a permiti-lo viajar a qualquer lugar mais da África do Sul por outros 10 dias. Assim que saíram do aeroporto, Airbuster contou a Bill o que tinha acontecido nos últimos 3 dias. Quando Buster aterrissou na África do Sul, ele encontrou centenas de pessoas esperando no aeroporto para encontrar Bill. É claro que ficaram desapontadas quando souberam que Bill tinha se atrasado em Nova York. Não havia nada mais senão que ir adiante sem ele. Então Buster e Bowart tiveram uma reunião em uma das maiores construções da igreja da cidade. Ele pôde somente contar uma fração das pessoas que vieram. Então, no dia seguinte, eles mudaram a campanha para o tabernáculo Parque Maranata, cerca de 32 quilômetros para fora dos limites da cidade. Airbuster disse: as multidões têm sido calculadas em média acima de 10.000 pessoas por noite. O irmão Boward e eu temos feito turnos para pregar, colocando uma fundação de fé nas promessas de Deus para a cura. As pessoas foram bem receptivas e eu penso que a fé delas está madura. Nós chegaremos ali esta noite quando a reunião estiver para terminar, mas pelo menos você pode saudar as pessoas e dizer algumas palavras para se aprontarem para amanhã. Parece bem, Bill disse cansadamente. Ele estava estudando os edifícios nas ruas bem iluminadas. Eu não sabia que Durban era uma cidade tão moderna. Eu pensei que seria mais primitiva. Oh, irmão Branham, você está enganado, disse o reverendo Sherman. Isso não é Durban, isso é Johannesburg. Não é o sul da Rodésia? Bill perguntou. Não, isto é a África do Sul, o senhor Sherman respondeu. Bem, em que parte da África do Sul está a Rodésia sulista? Irmão Branham, não há Rodésia sulista na África do Sul. Eu estou confuso. Eu disse à minha esposa para me escrever a Durban,
Rodésia Sulista, África do Sul. O reverendo Schwärmer riu. Irmão Branham, isto seria como escrever uma carta de Nova York, Canadá. Não há cidades de Nova York em Canadá. Rodésia é uma nação diferente da África do Sul. Então, onde é Durban? Fica na costa do Oriente, a cerca de 450 quilômetros a sudeste daqui. Quantas milhas dá isto? Cerca de 300 milhas. Bem, Durban é o lugar onde o Senhor quer que eu vá. Quando estaremos ali? Schwärmer parecia incomodado. Você chegará ali, ele disse evasivamente. Não se preocupe com isto. Então ele mudou de assunto. O tabernáculo Parque Maranata não era bem um auditório. De fato, era uma enorme estrutura aberta aos lados, com um teto galvanizado que uma vez tinha sido a estação férrea de Joanesburgo. A Missão Fé Apostólica, qual é a maior denominação pentecostal da África do Sul, tinha comprado este parque para fins de conferências. Agora o tabernáculo cobria parte de uma multidão numerada, cerca de 15 mil pessoas. A nacionalidade desta multidão confundia Bill, porque eles todos pareciam europeus. São todos africanos? Ele perguntou. Eu pensei que os africanos fossem negros. Sim, estes são africanos, Schwärmer explicou, assim como eu sou um africano. A África do Sul foi colonizada pelos holandeses, franceses e ingleses. Ao total, a África do Sul tem cerca de 3 milhões de pessoas descendentes de europeus e outros 10 milhões não europeus. Não apenas nativos, mas também uma grande população imigrante da Índia. Em nosso país, nós temos segregação. Então, na maioria das reuniões, os dois grupos não vão se misturar. Mas nós temos agendado algumas de suas reuniões com os nativos. Então você poderá pregar para eles também. As pessoas mostraram grande entusiasmo quando souberam que o evangelista americano tinha chegado. Bill subiu à plataforma e olhou a grande multidão. Boa noite, amigos, ele disse ao microfone. O reverendo Schwärmer traduziu cada sentença em Afrikaner, a língua oficial da República da África do Sul. Bill tinha estado falando por somente 5 minutos, quando ele viu um ônibus azul saindo das sombras e passar pelo ar sobre a audiência. O ônibus chegou até a plataforma perto o suficiente para que ele visse o nome Durban no campo destino, na parte de cima do vidro da frente. Então ele passou para fora da linha de visão. Ele continuou falando, contando à audiência acerca de sua viagem. Vocês veem, amigos, eu estou realmente cansado esta noite, esgotado por causa do voo. Poucos minutos mais tarde, ele viu aquele ônibus azul novamente no ar vindo através do edifício. Quando chegou no meio do auditório, ele parou. Um jovem de muletas subiu no ônibus. Bill pôde ver que uma das pernas do jovem era pelo menos 15 centímetros mais curta do que a outra. O ônibus continuou sua jornada, com seus pneus girando a poucos centímetros acima da multidão. Ele parou novamente, próximo à plataforma, onde Bill estava falando. A porta se abriu e aquele mesmo jovem saiu, desta vez sem muletas. Ele caminhou acima do povo até que estivesse do meio para trás do tabernáculo. Então se desvaneceu em um flash de luz. Diretamente sob aquela luz estava o mesmo jovem na realidade. Apontando ao jovem, Bill disse: "Você aí atrás, o jovem com camisa branca e suspensórios pretos."
Você não vem de Durban? Bill não tinha certeza se o jovem entendia inglês ou não, mas ele entendia porque ele gritou de volta: sim, eu vim de Durban. Você é aleijado, não é? Uma de suas pernas é mais curta do que a outra e você tem que caminhar de muletas. Isto é exato, o jovem gritou. Não é mais, Bill disse, você está curado. Jesus Cristo tem te curado. Um movimento de assombro os uniu através da audiência, mas nada aconteceu de imediato. O jovem estava tão confinado que não podia testar suas pernas. Vários homens se levantaram e o carregaram através da multidão até a frente e o deixaram ali na plataforma elevada onde todos podiam vê-lo. Quando os homens o deixaram, o jovem começou a suar frio. Cautelosamente ele deu um passo, testando-se sobre seu membro paralisado. Ele o suportou. Seu próximo passo foi mais despreocupado e logo ele estava movendo-se rapidamente na plataforma sem mesmo insinuar cocheadura. Enquanto a audiência louvava o Senhor, Júlio Stadscreeve escrevia a história do jovem. Seu nome era Ernest Blom, o mais jovem de 10 filhos. Ele nascera aleijado e tinha estado sob os cuidados de um especialista desde que tinha 4 anos de idade. Por 2 anos ele tinha usado aparelhos na perna sem qualquer melhoramento notável. Mais tarde o especialista sugeriu uma operação, mas já que não havia garantia de sucesso, a família recusou. Quando Ernest ouviu que William Branham estaria na África do Sul, ele não poderia esperar pela vinda do evangelista Durban. Ele convenceu sua família a levá-lo a Johannesburg. Ernest disse que, quando William Branham falou a ele experimentou uma sensação estranha, como água fria descendo pelo seu corpo. Ele soube então que estava curado. Neste meio tempo, Billy estava desafiando a audiência a crer. Você vê o que a fé em Jesus Cristo pode fazer? Agora eu não sou contra doutores, sou a favor. Deus abençoe. Doutores estão aí para te ajudar, mas doutores não podem reivindicar cura. Eles somente reivindicam socorrer a natureza. Deus é o curador. Se você quebra seu braço, um doutor pode encaixá-lo de volta. Mas quem é aquele que faz os ossos se unirem novamente? Se você corta sua mão, um doutor pode costurá-la, mas somente Deus pode fazer a pele se recompor. E quando um doutor faz tudo o que pode por você, é hora de olhar com fé ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto falava, ele viu um carro verde correndo no ar acima da cabeça das pessoas, indo rápido demais em uma curva. O carro perdeu o controle, girou e arremessou a traseira a uma árvore. Uma ambulância se dirigiu para lá e uma equipe de resgate tirou uma jovem das ferragens. Billy ouviu um deles dizer que as costas da jovem tinham sido quebradas em vários lugares. Quando a visão terminou, ele estudou a multidão procurando por esta jovem, mas ele não pôde encontrá-la. Então a coluna de fogo reluziu na frente dele e pairou a poucos metros de distância. Bill foi até a borda da plataforma e olhou abaixo. Ali estava ela deitada. Sua maca estava perto demais da plataforma, de modo que ele não a teria visto se não tivesse dado uns passos à frente. Ela parecia ter cerca de 14 anos de idade. Billy apontou a ela e disse: "Jovem, você não teve um acidente recentemente?" "Sim," ela ofegou entusiasmaticamente, corando sua face. "Você estava em um carro verde que girou e bateu a traseira em uma árvore, e você quebrou suas costas em 3 lugares." Então Bill a viu por visão, caminhando acima da audiência,
com as mãos levantadas, pulando e louvando a Deus. Sem um grão de dúvida, ele disse: "No nome de Jesus Cristo, levante-se, porque assim diz o Senhor, tu estás curada." A mãe da jovem, assentada ao lado de sua filha, pulou e objetivou: "Não, ela não pode levantar. Ela não tem se movido desde o acidente. Se ela se mover, o médico diz que isto a matará." Mas enquanto a mãe estava protestando, sua filha já tinha se levantado de sua maca e pisado no chão, onde ela soltou um grito de gozo. Isto fez sua mãe virar a cabeça. Quando ela viu a filha de pé ao lado dela, a mãe desmaiou, caindo na mesma maca que sua filha há pouco desocupara. Espontaneamente, a audiência estourou em adoração a Deus. Sentindo que era hora de terminar o culto com uma oração geral pelos enfermos, Bill pediu a todos que colocassem suas mãos uns nos outros para orar pelo próximo. Enquanto a audiência estava orando com fervente emoção, Bill teve uma visão de uma mulher sendo curada de artrite. Quando a visão passou, ele a viu na multidão e apontou a ela. Ela assinou que era verdade. Sentindo tontura, Bill quase caiu em colapso devido à tensão. Desnorteado, ele foi segurado por fortes braços que o ajudaram a sair do tabernáculo Parque Maranata, sendo levado ao carro. Depois da reunião, Reverendo Sherman levou Airbuster e Bill para casa para uma boa noite de sono. No caminho, Sherman conversava acerca de quão maravilhoso era ver estes milagres e quão entusiasmado ele estava acerca das reuniões. Bill não podia ser enganado. Ele podia ver o ceticismo do homem tão claro quanto ele podia ver as pegadas de um elefante através da gramínea savana. Este ceticismo não o surpreendia nem o desencorajava. Ele tinha frequentemente passado pela mesma atitude entre eruditos cristãos que desejavam saber se seu discernimento poderia ser algum tipo de truque elaborado, talvez telepatia mental ou mais um amontoado de psicologia, como que usando o poder de sugestão para manipular as audiências. Normalmente, ele não se preocupava com ceticismo, mas este homem presidia o comitê encarregado de todas as reuniões de Bill na África do Sul. Se o reverendo Sherman continuasse cético, aquilo poderia criar problemas. Embora 4 denominações pentecostais eram as principais patrocinadoras das campanhas William Branham na África, a Missão Fé Apostólica, as Assembleias de Deus, a Santidade Pentecostal e a Igreja do Evangelho Completo de Deus, muitas outras denominações estavam cooperando em vários graus. Uma exceção era a Igreja Holandesa Reformada, que não cria em cura divina. Um ancião da Igreja Holandesa Reformada corajosamente fez crítica de seus colegas e se assentou na audiência naquela primeira noite em Johannesburg, onde ele estudou o evangelista americano com olhos críticos. Quando ele viu o discernimento revelar os problemas de pessoas desconhecidas a Bill, ele ficou convencido de que era um mover de Deus. De volta para casa, ele parou para compartilhar seu entusiasmo com um amigo que era o ministro da Igreja Holandesa Reformada. O ministro zombou dele por ser tão ingênuo, dizendo: "Branham é inspirado pelo diabo, ele não é nada senão que um adivinho polido. Fique longe dele." O ancião aflito saiu da casa de seu amigo. Não longe da porta do ministro, ele se ajoelhou sob uma pessigueira e orou: "Deus, eu creio que o que eu vi esta noite é real e eu creio que o irmão Branham está nos dizendo a verdade, porque ninguém, exceto tu, podes fazer tais milagres. Eu creio nisto, mas meu amigo não. Quão importante é que ele veja isto também?"
De repente ele sentiu uma mão pegar em seu ombro com um aperto que queimava como um ferro quente. Pulando, ele se virou para ver quem o tocara. Ninguém estava ali. Pelo menos não alguém que ele esperasse que fosse. No ar, pairava uma lista vertical de luz com cerca de 30 centímetros. Enquanto observava, a luz se expandiu, então se dividiu em duas, e de entre essas duas metades saiu um grande homem vestido de branco, com cabelo escuro pelos ombros. O ancião segurou a respiração até o homem falar. Vá, disse o homem de branco. Diga a seu amigo que ele não deve condenar aquele homem, porque esta é a hora da visitação. Então o homem vestido de branco desapareceu. Correndo de volta à casa de seu amigo, o ancião estourou através da porta, gritando. Eu recém vi um anjo. Ele se encontrou comigo ali fora e me disse para te dizer que esta é a hora de nossa visitação. Ele colocou sua mão em minhas costas e senti como se me queimasse. É claro que o ministro era cético, mas quando ele olhou nas costas de seu amigo, ele ficou chocado em ver a marca da mão de um homem estampada no tecido branco. E isto o convenceu. Na manhã seguinte, os 3 americanos encontraram o anfitrião na sala de jantar. Bom dia, irmão Sherman, Bill disse espontaneamente enquanto se assentava à mesa do café. Certamente estamos tendo um bom clima. O Sr. Sherman era um homem alto e magro, com uma testa calva, bigode grisalho e armação grossa nos óculos. Ele ajustou seu guardanapo em seu colo e disse: certamente que sim. Lembre-se, este é o começo do nosso verão. Nossas estações são apenas o oposto das suas. Sentindo que a dúvida ainda perturbava os pensamentos de Sherman, Billy orou silenciosamente. Senhor, se tu apenas me ajudar a sacudi-lo um pouco e convencê-lo, isto ajudará, porque ele é o presidente do comitê que está me patrocinando aqui. Eles continuaram com café e pouca conversa, até presentemente Billy sentia a unção do Espírito Santo. Logo uma visão apareceu, como que observando uma peça teatral em miniatura. Ele viu o Sr. Sherman e uma jovenzinha no escritório, de um doutor ouvindo ele falar. Na parede atrás dele estava um calendário datado abril de 1951. Irmão Sherman, sua garotinha se chama Andrea, não é? O Sr. Sherman soltou seu garfo surpreso, que caiu no prato e foi ao chão. Sim, irmão Branham, como você sabia? Cerca de 6 meses atrás você quase a perdeu, não foi? Havia algo de errado com a garganta dela. Eles a operaram e tiraram as amígdalas, mas não foi de muito sucesso. Ela tem tido dificuldades para engolir desde então, não é? Irmão Branham, isso é exatamente correto. O Senhor te mostrou algo mais a respeito do futuro dela? Sim, não se preocupe com ela, estará bem. A cadeira de Sherman arrastou enquanto tentava pegar o garfo embaixo da mesa. Então ele disse, irmão Branham, eu tenho uma confissão a fazer. Até agora eu era apenas um pouquinho cético a seu respeito, mas agora eu sei que é verdade o que tenho ouvido. Quando o jornal da manhã chegou, Sherman ficou surpreso em ler a história acerca do ancião da igreja holandesa reformada, que dizia que um anjo tinha tocado suas costas na noite anterior. O jornal até mesmo imprimira a foto da camisa branca com a marca da mão de um homem estampada em suas costas. Irmão Branham, você tem que ler isto. Eu já sei acerca disto, irmão Sherman. O Senhor me mostrou numa visão da coisa toda. Se você trouxer aquela camisa aqui, você verá que minha mão esquerda se encaixará perfeitamente com aquela marca estampada. O reverendo Sherman contatou o jornal e logo o repórter trouxe a camisa à sua casa.
O perfil de sua mão era claramente visível nas costas da camisa. Bill colocou sua mão esquerda sobre a estampa, ajustando seus dedos para se encaixar com as linhas. Assim como ele disse que seria, sua mão encaixou perfeitamente com a impressão.